Senhor presidente, inicialmente eu quero fazer alguns comentários também sobre o discurso do deputado Rasca e do assassinato frio e cruel, da pior forma possível, de uma jovem vereadora do Rio de Janeiro, que era um símbolo. Mais de 46 mil votos na cidade do Rio de Janeiro. Vereadora do primeiro mandato. Que era uma mulher da favela da Maré e que expressava pela sua representação justamente o sofrimento da população das favelas do Rio de Janeiro. Da população pobre, da população marginalizada, a maior parte negra, muito pobre, das pessoas estigmatizadas, dos moradores de rua, dos menores abandonados. Então, é evidente que um assassinato da forma que foi perpetrado contra a vereadora cause no mínimo, um sentimento de indignação e de revolta. Eu acho que nós não podemos tratar da mesma forma, nesse momento tão difícil, a manifestação das pessoas que foram vilipendiadas, sentem uma dor no fundo da alma, do que pessoas sem motivo nenhum tentam criminalizar a própria pessoa que foi assassinada. Aliás, existe uma ideologia no Brasil muito poderosa que criminaliza as vítimas pelo seu sofrimento e não as que as fazem sofrer. Isso é muito comum entre nós, infelizmente. Agora, eu concordo também que há um clima totalmente maniqueísta na sociedade brasileira, mas esse maniqueísmo vem também de uma ideologia que domina, infelizmente, o imaginário da população do país. É muito triste porque quando alguém critica uma ação de setores da polícia, como disse o deputado Requião, imediatamente ele é colocado a pecha que é contra a polícia. E o pior é que alguns policiais sentem isso. Porque, claro, o ambiente que o policial vive é um ambiente propício. Ele está no confronto direto, sofrendo psicologicamente, a possibilidade de morte imediata, sofrendo a violência e, mais do que isso, sofrendo também as condições de trabalho, que são muito difíceis. Então é natural que até um setor da polícia, quando alguém vem aqui, um deputado vem e critica uma ação criminosa de alguns policiais, a corporação como um todo, no espírito de corpo, pode se revoltar, mas é um equívoco. Até porque eu acho que um dos principais fracassos do trabalho dos governos populares foi nas escolas, por exemplo, na academia militar, que ainda é uma escola dominada por uma ideia da ideologia de segurança nacional e que propaga a própria ideologia nos quartéis também da polícia militar. Mas quando nós criticamos essa forma das coisas acontecerem, nós não estamos criticando a polícia, pelo contrário. Quem são as forças políticas que defendem o policial na sua condição de trabalhador, que defende a sua condição salarial, a sua capacitação permanente, e que tenta mostrar para a sociedade brasileira que a política de segurança é uma política completa e totalmente equivocada, que é uma política que trata apenas do efeito, que responde à violência com mais violência, e incute na consciência de uma parte importante do Brasil que a única superação da violência é através de matar os chamados bandidos. Bandido bom é bandido morto. E que acha que tudo que a polícia faça, mesmo que seja um crime dos mais horrendos, a polícia tem o direito de cometer esse crime. Nós não achamos assim. E nós achamos que, inclusive, essa política de violência tem matado não só os criminosos, mas também a própria polícia militar. O documento da CNBB é claro, mais de 50 mil pessoas assassinadas no Brasil por ano, e muitos policiais. E qualquer analista de qualquer ideologia hoje, os analistas estão concordando com uma coisa muito clara. Não, o dinheiro para a segurança é só para viatura, é para armamento, é para contratar, quando pode, mais alguns policiais, mas não se aprofunda a questão da prevenção da violência. O estudo científico e sistemático do crime, organizações da segurança que dificultem e impeçam que o crime aconteça,
organização de transparência, de investigação, relação entre o Poder Judiciário, o sistema de apenamento, com a promotoria pública, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, que dificulte cada vez mais que o crime aconteça, e uma vez um crime tendo acontecido, imediatamente seja resolvido, com as informações científicas que a polícia dos países mais desenvolvidos tem. Tanto que a taxa de homicídios no Brasil que não se desvenda é das maiores do mundo. E o sistema prisional brasileiro, se não me engano, é o 4º lugar do mundo, tem mais pessoas presas nas piores condições. Um sistema prisional que, em vez de recuperar e resolver a violência, traz mais violência e mais sofrimento para o conjunto do povo brasileiro. Eu acho que o assassinato vil e covarde, planejado, da vereadora do Rio de Janeiro, deve acender uma luz e servir de um sinal de alerta. Não é possível mais que nós continuemos submetidos a tão vergonhosa ideologia, que, infelizmente, pelo poder das comunicações, pelo poder de setores conservadores tradicionais, ainda influencia grande parcela do povo brasileiro, e que é uma ideologia contra o próprio povo e contra as amplas maiorias sociais da nossa população. Então, que fica aqui a nossa advertência e o nosso repúdio a esse assassinato dessa vereadora que representava o povo mais sofrido da periferia do Rio de Janeiro. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu vim aqui também para convidá-los para hoje à tarde, às 18 horas, nós temos a sessão solene de entrega do título de cidadão honorário paranaense para uma personalidade internacional, um paleontólogo italiano que mora atualmente em Veneza, padre da congregação Cavanes, é doutor em ciências naturais, respeitado como um dos maiores paleontólogos do mundo. No Brasil, ele tem título de doutor honoris causa em várias universidades, pesquisou o Brasil de norte a sul, as pegadas dos dinossauros, e foi responsável pelas descobertas mais importantes da história da paleontologia no Brasil. Um dos fósseis mais antigos, 360 milhões de anos atrás, no Paraná, inclusive. Além disso, ele é um missionário, foi coordenador por muito tempo da Pastoral Universitária de Ponta Grossa, deu aula na Universidade de Ponta Grossa, na própria Universidade Federal do Paraná, e os últimos anos da sua vida passou no Congo, na África, também como missionário, e retornou a Veneza, sua terra natal, chegou em Ponta Grossa já semana passada, ele rezou uma missa no seminário em Ponta Grossa, influenciou uma geração de pontagrossenses, jovens pontagrossenses, de forma muito sólida, e muito gratificante e muito inspiradora. Então, hoje à noite está recebendo o prêmio de cidadão honorário paranaense. Nós convidamos todos os deputados que puderem comparecer na sessão solene. Isso vai ser muito importante para o padre Gilberto Tonardi e para as nossas experiências pessoais como deputado nessa Assembleia. Mas o assunto que me traz essa tribuna é o decreto que foi promulgado pelo governo do Estado do Paraná e que agride profundamente, mais uma vez, a situação das nossas universidades públicas, das instituições de ensino superior do Paraná. Falta de professores coloca em risco o ano letivo de universidades paranaenses. O UEL, Unicentro e Unespar já anunciaram suspensão de calendários. O UniOeste deve debater o tema ao longo da semana. Na sexta-feira, o governador do Paraná publicou o decreto 9.026, no qual autoriza a contratação de docentes em regime de contratação temporária para situações de emergência. Entretanto, as contratações não resolvem o problema desses professores, uma vez que autoriza a carga horária bem inferior às necessidades solicitadas pelas reitorias. O decreto estabelece total de 36.729 horas a serem divididas entre as 7 CIEs. Só para vocês terem uma ideia, eu falei agora há pouco, antes de subir na tribuna, com a presidente do Sindicato dos Professores de Ponta Grossa, dos docentes, nossa colega Petuba, esse decreto simplesmente reduz em 61,9%, deputado Alibelli, líder da oposição, a carga horária para contratar professores colaboradores, inviabilizando completamente a universidade de Ponta Grossa também, que não está nesse documento que eu estou lendo. A UEL, por exemplo, tem um déficit de seus quadros de 255 docentes.
dos quais 87 aguardam imediata nomeação e 168 vagas aguardam autorização para concurso, desde agosto de 2014, deputado Araújo, desde agosto de 2014. Segundo a nota, a carga horária autorizada pelo governador Beto Richa não irá suprir as demandas da universidade e poderá acarretar na falta de docentes em sala desde o início do primeiro semestre. A Unespar, por sua vez, que é a universidade mais pobre, mais abandonada pelo governo, inclusive, um ato de assembleia instituiu a reitoria da Unespar em Parnavaí, uma coisa tão absurda que até agora não conseguiu ser concretizada, felizmente. Mas o governo fez isso, por acordos que nós sabemos, políticos secundários. Ela divulgou na Unespar Nossa esse domingo, no site da instituição, no qual o reitor Antônio Carlos Aleixo informa a suspensão do calendário a partir de 26 de março, se continuar vigente esse decreto. O assunto será em pauta para votação em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão na quinta-feira, dia 22. No texto, a reitoria da Unespar justifica que a proposta do governo do Estado do Paraná ainda não autorizou a liberação de 8.560 horas para a contratação de professores temporários, mesmo com o início das aulas em 7 campos que compõem a universidade. O decreto determina para a Unespar um total de 4.380 horas, ou seja, apenas 51% da carga horária mínima que a universidade necessita para o ano letivo 2018. Segundo o reitor, a carência por essa carga horária temporária é motivada pela progressiva redução nos últimos anos, mediante a aposentadoria do quadro de docentes efetivos de agentes universitários de instituição, sem que a reposição dos cargos tenha sido autorizada pelo governo estadual. Dessa forma, a não liberação das 8.560 horas para a contratação de docentes temporários coloca a universidade em uma situação ainda mais crítica que compromete e inviabiliza o seu pleno funcionamento. Na Unicentro, em Guarapuava, o reitor Aldo Nelson fez um comunicado em vídeo anunciando a suspensão do calendário a partir da segunda-feira, dia 19. A universidade necessita de cerca de 10.000 horas para atividades dos professores temporários, porém ainda falta ser contratadas 3.260 horas, contabilizando 104 docentes que aguardam autorização do governo do Paraná. No Unioeste é a mesma coisa, sindicatos revoltados, e antes de subir à tribuna, a presidente do Sindicato Socialista do UEPG me informou que o reitor lhe disse que o governo vai suspender esse decreto até o final da tarde de hoje. Esperamos que isso seja feito, mas fica aqui o nosso protesto contra, mesmo que o decreto seja refeito, reformulado, a incapacidade do governo e a tensão que provoca permanentemente nas universidades públicas e também na educação básica, na rede pública estadual de educação. Não fosse isso, está se esgotando o prazo do governo Beto Richa, porque provavelmente, e isso seria muito importante até para as universidades, o governador vai renunciar no começo de abril, e o governo prometeu, não resolveu a principal questão da universidade, das principais questões, que é a questão do TIDE. Eu, inclusive, conversava com o deputado Evandro Araújo, com o deputado Tercílio, que apresentaram um projeto reorganizando a situação do TIDE, em função do ato do Tribunal de Contas do Estado, entendendo que o TIDE não é regime de trabalho, que nós devíamos insistir em aprovação dessa lei nesta casa. Eu, inclusive, pedi, deputado Tercílio, a nossa assessoria, através da advogada Renata, que estudasse melhor um projeto do deputado Romanelli, que deve ser elogiado, que ele, de certa forma, rearruma a lei de anistia. Então, se esse projeto do deputado Romanelli pode e deve ser aprovado, eu entendo que o projeto do deputado Evandro Araújo, o deputado Tercílio, pode e deve ser aprovado. Em primeiro lugar, porque a instituição do TIDE como regime de trabalho por orçamento próximo diminui o orçamento das universidades, não aumenta. Ele traz benefício a curto prazo, pela situação do TIDE, que já era uma questão consolidada, aliás, continua consolidada para os professores na ativa. Quem está sendo prejudicado atualmente são os aposentados, está tudo suspenso na parte da Previdência e Aposentadoria. Porque, com essa nova concepção do TIDE, tem professores que vão perder 40% de aposentadoria. E aqueles que já se aposentaram com o TIDE, com o regime de trabalho, o que vai acontecer com eles? Então, o governo está tão perdido que ele impede a aposentadoria do TIDE, transformou em regime de trabalho, acatou o parecer do Tribunal de Contas, não fez nenhuma outra lei adicional para resolver, não resolveu o problema que podia resolver.
mas ele estabelece uma política para os professores nativos e outra política para os professores que vão se aposentar, que fez com que a Paraná Previdência suspendesse, até por vários meses, a situação da aposentadoria. Para concluir, deputado, por favor. O governador não resolver esse problema, nós devemos insistir em aprovar o projeto. Temos todas as condições de legalidade que resolve uma visão sobre uma lei que já existe no Tribunal de Contas. Ele transforma a lei existente com pequenas alterações e legaliza essa lei de acordo com o último parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Por isso, nós precisamos, cada vez mais, cobrar do governador uma ação para as nossas universidades e da próxima governadora, que vai assumir em abril, nós temos muito mais esperança com ela de que a questão do TID seja resolvida. Se não for, podemos resolver usando o poder que a Assembleia tem como legítimo representante do Poder Legislativo do Paraná e, por isso mesmo, o poder que tem na sua ação a essência de legislar. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.